Hoje, se depender de você e de mim, nós temos que ter paz com todas as pessoas. Isso é importante demais. É algo que devemos exteriorizar, porque no seu coração tem que existir paz e também no meu coração tem que existir paz, de forma que em nosso corpo, alma e espírito exista paz, ao ponto de podermos exteriorizar essa paz com todos os homens, para que assim todos os homens conscientes vivam em paz uns com os outros, sem impedimento algum. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a paz, porque a paz é necessária, é decisiva, é fundamental para a humanidade inteira praticá-la diariamente. Então, eu espero que as pessoas hoje acordem para essa realidade de fazer com que a paz seja algo comum a toda a humanidade. Esse tem que ser o principal senso comum das pessoas, viver em paz umas com as outras. Então, eu vou ler aqui um texto, ou melhor, vou ler 4 textos aqui que falam sobre a paz, para estimular, encorajar e incentivar as pessoas para que vivam assim. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro dos Salmos. Salmos 120, versículo 7. Onde está escrito assim, ó. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, quando alguém é pela paz e fala de paz ou a favor da paz com as pessoas, muitas pessoas teimam pela guerra. Ficam nessa teimosia de não querer a paz e sim querer apenas a guerra, que é algo contrário à paz. Então, enquanto existir pessoas assim, infelizmente, não existirá paz no mundo para todos. Esse é o grande erro da humanidade. E tem que parar de ser cometido. Porque tanto você como eu, como pessoas conscientes, sábias e prudentes, nós devemos entender que a paz é o fundamento pelo qual os seres humanos têm que se basear. Então, isso é importante de se dizer para que as pessoas agora tenham a vontade de querer ter essa paz e serem pela paz dia após dia, para que assim o mundo possa experimentar uma paz que é uma paz real, definitiva e permanente para todas as pessoas. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 26. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Onde está escrito assim, ó. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, o Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Criador, ele pode conservar as pessoas em perfeita paz. Principalmente na vida daquele que tem o propósito firme. Então, quando temos um propósito firme de vivemos em paz uns com os outros, isso é bom demais. É assim que Deus faz. Porque ele diz aqui, ó. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, é hora disso acontecer mesmo. É hora dos seres humanos viverem em perfeita paz uns com os outros. Ter uma chance para isso acontecer e você vai ver que os bons resultados disso vão pacificar a humanidade de forma geral. Isso é importante demais. É algo sério. É algo pelo qual devemos lutar com diligência cada vez maior para que isso aconteça, para que vejamos isso e assim
possamos aproveitar todos os bons resultados em paz, ou a favor da paz para com todas as pessoas. Agora eu vou ler aqui um outro texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, onde está escrito assim, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, teremos por ele salvação da ira. Peraí. É Romanos 14, pessoal. Eu errei aqui. É Romanos 14. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Foi mal, pessoal. Eu me enganei aqui, mas deu para corrigir a tempo. Então vamos ler aqui, ó. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Está escrito assim, ó. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, devemos seguir as coisas da paz. Esse tem que ser o objetivo comum de todo ser humano consciente. Porque se seguirmos as coisas da paz, o mundo estará em paz, pacificado. Não existirá conflitos, guerras, violências, mortes, destruições causadas por aqueles que teimam pela guerra. E sim, o que vai ser promovido no mundo são as coisas da paz, para todas as pessoas de forma geral. Esse é o benefício que a humanidade precisa ter e viver cada vez mais. Então, nós devemos ter em nossos corações as coisas da paz, sendo exteriorizadas por cada pessoa, para que os resultados disso sejam os melhores aperfeiçoadores possíveis em paz, para que possamos viver em paz, dormir em paz e estarmos sossegados, amparados na paz em nossas vidas, pessoal. Olha como é bom quando o ser humano vive em paz uns com os outros. Então, esse texto aqui, ele nos encoraja a termos essa atitude de vivermos em paz. Porque está escrito aqui, ó. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, se a humanidade se edificar na paz uns para com os outros, tudo que é contrário à paz não existirá mais. Apenas paz uns com os outros. Isso é bom demais para a humanidade viver literalmente. Então, isso tem que acontecer mesmo. E é isso que devemos fazer cada vez mais. Então, agora eu vou ler aqui o último texto que está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9. Deixa eu achar aqui, mais uma página aqui só para passar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 9. Quem vai falar aqui, pessoal, é o Senhor Jesus. O príncipe da paz vai falar uma coisa muito importante e séria para você e para mim hoje. Ele vai falar algo, ele vai falar algo sobre a paz. Então, preste atenção no que está escrito aqui. Está escrito assim, ó. O Senhor Jesus falando disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, aqueles que se propõem a pacificar o mundo em nome da paz, falando um discurso sobre a paz, tentando convencer as pessoas a serem pacíficas, para que assim o mundo esteja totalmente pacificado, onde as pessoas estejam edificadas na paz, tendo paz em suas consciências e exteriorizando a paz para outras pessoas. Quando toda a humanidade estiver envolvida e enredada pela paz, esses que lutam para que
a humanidade seja pacificada, como sendo pessoas que tenham essa vontade de serem pacificadores, essas pessoas, todas elas, como está escrito, elas serão chamadas filhos de Deus. Isso cabe a mim e a você fazermos. Então, nós devemos entender isso hoje, pessoal. Porque o mundo em que vivemos não pode continuar com guerras, com violências, com práticas erradas que demonstram que as pessoas não estão em paz. Mas quando a humanidade decidir firmemente viver em paz mesmo, com segurança, com todas as coisas boas que elas podem produzir no mundo, isso será perfeito para as nossas vidas. Então, eu espero que as pessoas agora se conscientizem disso e queiram mesmo viver em paz, uns com os outros. Quem semeia a paz é a pessoa que está tentando pacificar o mundo. E essas pessoas serão chamadas filhos de Deus, sim, sem impedimento algum. Essa é a verdade. É isso que tem que nos estimular e nos encorajar a sermos os promotores da paz, para que as pessoas possam entender isso hoje. Então, essa mensagem é para abrir os olhos das pessoas, porque o mundo hoje precisa sentir a paz real, definitiva e permanente em cada ser humano. Então, se você quer que o mundo seja pacificado, esteja agindo hoje como um pacificador, para que assim a humanidade de forma geral possa experimentar a paz e viver em paz uns com os outros. Seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.